Bom dia a todos e a todas. Estamos dando início com atraso de 1h11 a esta reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, que não é a primeira, e que tem por foco o debate em torno do piso salarial dos servidores do magistério no âmbito do município. Me ladeia aqui o vereador Guilherme Berriel. Quero apenas me desculpar por esse atraso e explicar que, infelizmente, a Câmara Municipal amanheceu sob mais um ataque e é em decorrência disso o nosso atraso. Nós, aqueles que acompanharam a sessão de ontem, devem ter tomado conhecimento que não apenas esta vereadora, que foi vítima do hacker, contratado pelo cunhado da prefeita Suelen Rosim, Valmir Braga, nesse ato de banditismo denunciado, inclusive já em mãos do GAECO, em documento assinado por todos os vereadores dessa casa, e também representação na Assembleia, onde este ser está lotado no gabinete do deputado Paulo Corrêa, e recebendo R$15 mil por mês, possivelmente como paga dos desserviços para a democracia que fez. E após esses duros pronunciamentos da Câmara ontem, eu fui retirada da reunião da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela minha assessoria e os servidores da casa, da área de TI, porque o computador da minha sala amanheceu exatamente assim. Você está com a foto aí? Amanheceu assim, ó. Esse é o cunhado da prefeita, é o Valmir Braga, né? Conforme denunciado ontem aqui. Essa foi uma das 7 fotos utilizadas pelo nosso mandato na sessão de ontem. Apenas para explicar rapidamente, o meu assessor deixou o gabinete ontem, já cerca de 8 horas da noite. Estava acompanhado do assessor jurídico da casa, o Lima Júnior, que estava também no meu gabinete. Fecharam tudo, desligaram as máquinas e saíram juntos. Estava tudo sob normalidade. E hoje, pela manhã, ele abriu o computador da sala às 9 horas, enquanto eu estava na reunião, e deu de cara com esta que eu considero uma ameaça. Coincidentemente, parece que a chuva do último domingo afetou somente a câmara do corredor onde está a minha sala, o que também tornou impossível, eu que sou do universo dos que não acreditam em coincidência, entre todas as câmeras aqui dos corredores da casa, esse raio seletivo cuidou de queimar apenas o da minha sala. De qualquer maneira, os delegados da Secult já estiveram aqui, lacraram a sala, estão enviando, já devem ter enviado, porque eu subi aqui para o plenário, e estava aqui justamente falando com um dos jornalistas. Esse é um assunto que acaba vazando rapidamente. Vários vereadores acompanharam o procedimento ali da polícia, e a máquina deve ser apreendida, porque se trata de um equipamento do Poder Legislativo, se trata de uma vereadora do Poder Legislativo. Portanto, esse é um ataque, uma ameaça ao Poder Legislativo. Em pleno 2023, tudo que a gente não imaginava, vereador Guilherme? É esse tipo de ataque ao Poder Legislativo. De qualquer maneira, explicado aí as razões, porque essa 1h11 foram necessários de atraso, vamos dar aqui, então, início ao debate marcado para o dia, não é? Que se há algo que a gente não pode, de maneira nenhuma, é permitir que esses picaretas nos calem e nos tirem do nosso foco. Portanto, em nenhum momento cogitamos não realizar a reunião, não é? Assim como também nada nos impediu de continuar denunciando os absurdos 40 milhões de desapropriação naqueles prédios obsoletos, não aproveitados, e que um dia, seguramente,
partir dos pareceres aí do CAEX, do Ministério Público, seguramente ainda aparecerão os que responderão por isso, individual ou coletivamente. Derrubaram o nosso Face, na época ficamos 4 meses sem Face, agora a gente sabe quem é, né? Tem nome e sobrenome, a gente já sabe quem é o bandido que pagou para o outro bandido para tirar a nossa página do ar. Isso não nos impediu de denunciar dessa casa, instalar uma SEI e depois, posteriormente, uma comissão processante. Portanto, não vai ser esse bandido que vai nos impedir de debater o piso do magistério, né? E nem de cumprir aí o mistério do nosso mandato. Muito pelo contrário. Ainda que preocupe, ainda que dê trabalho, nos dá mais ânimo para continuar, porque mostra que nós estamos no caminho certo, e é nele que nós vamos continuar. Eu sei que teve algumas reuniões e discussões, depois daquela reunião que nós tivemos aqui, a última, no sindicato, né? Tanto com o coletivo, a educação, quanto com os servidores, sob o comando aí da diretoria do sindicato. Eu sei que o governo também, através das secretarias correlatas, e aqui estão convocados e comparecem o secretário de Administração, Cristiano Zamboni, o secretário de Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, o secretário de Educação, Nilson Girardello, o secretário de Economia e Finanças, Everton de Araújo Basílio, além de diretores do sindicato e assessoria jurídica do sindicato. Também solicitamos a convocação dos servidores conforme as listas apresentadas, não é? Tanto pelo coletivo quanto pelo sindicato, para que participassem deste debate. Foram também convidados a prefeita municipal de Bauru, que, obviamente, nos mandou aquele bilhete de sempre, de que não pode vir. O Conselho Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle de Manutenção, Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundeb, o sindicato e a Comissão de Educação e Assistência desta edilidade. A vereadora Chiara havia confirmado que viria, provavelmente ela chegue ainda no curso das discussões, e aí nós vamos trazê-la para a mesa. Eu acho que nós avançamos bem, não é? Na última reunião. Só para recapitularmos aqui e darmos praticidade, usar aqui a brincadeira que nós fizemos naquela reunião. A gente estava lá na festa, né? E aí, lá no finalzinho, na hora de beijar o príncipe, a carruagem virou abóbora, né? Então, vamos ver se a gente consegue avançar desse ponto de vista, porque até aquele momento da festa, né, havia concordância parcialmente majoritária, não é, com tudo que estava sendo construído e apresentado pelo Cristiano e pelo Everton, como saída para a implementação do piso, não é, ao invés do abono, que todos nós rechaçamos. Não é? E aí nós tivemos uma empinada da carruagem aí no momento em que se trava a perspectiva de evolução na carreira. E, a partir disso, nós interrompemos a reunião. Aliás, naquele momento, acho que nós já estávamos aí com mais de 3 horas de discussão, não é? E ficou-se, então, de tanto a categoria quanto o governo buscarem proposituras, né? Claro que isso cabe muito mais ao governo, porque, obviamente, nesse período, esse interregno deve ter servido para um diálogo sobre o que é possível e quais as perspectivas para que nós possamos avançar para construir esta saída que já dura aí, 20 meses? 21 meses. Maioridade civil. Tá atingindo aí a maioridade civil. Podemos começar com o governo, de forma direta, para sermos objetivos? Chico, Melissa, pessoal do coletivo. Everton, Cristiano, quem gostaria de começar? Ou começa pelo secretário de Educação? Secretário Nilson Girardello. Bom dia. Bom dia, vereador. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores presentes. Eu elaborei alguma coisa em termos de texto, eu vou falar, e depois, maior detalhamento, eu vou pedir para passar ou para o Cris ou para o Zé, porque certamente eles têm mais propriedade para falar sobre o assunto do que eu. Tá? Então, vamos lá. No sentido de que o projeto de lei do salário base do professor se adeque ao piso nacional da educação,
Os termos tiveram que ser ajustados entre os representantes da Secretaria Municipal da Educação, de Negócios Jurídicos, Finanças e Administração, com a deliberação do gabinete da prefeita. A Secretaria Municipal da Educação concorda com os ajustes necessários na minuta do projeto de lei e com os termos apresentados conforme apontamento do parecer jurídico, para adequação da minuta do projeto de lei e devidos encaminhamentos aos setores necessários antes do envio ao Poder Legislativo. Nos últimos dias, o processo passou pela FUNPREV, para análise do impacto atuarial, pela Finanças e agora pela Administração, que deve encaminhar ao gabinete para que possa descer aqui à Câmara Municipal. Em resumo, as alterações propostas consistem: reajuste de 2,10% na grade salarial de todos os profissionais da carreira do magistério, pagamento de complemento salarial aos professores adjuntos, que eventualmente tenham salário inferior ao piso nacional do magistério, adequação na jornada de trabalho, garantindo 2/3 com aluno e 1/3 sem aluno, correspondente ao ATP com equiparação à Lei Nacional do Piso, regras de transição quanto à modulação dos níveis de ATP para aqueles servidores em contraponto aos novos contratados, ampliação da jornada para 30 horas, que poderá ocorrer para benefício dos professores no início do próximo ano letivo. Eu aponto que o PL anterior, o projeto de lei anterior, ele previa que só o especialista chegaria ao nível C e D, né? E agora, nessa proposta, todos que estão na carreira. Tá? Eu acho que, basicamente, é isso, para a gente iniciar a discussão, que poderá vir a ser aprofundada pelos colegas também. Chico, Melissa. Bom dia, vereador Estela, vereador Guilherme, demais vereadores que, porventura, estejam acompanhando de forma virtual, membros do governo, servidores aqui presentes e aqueles que nos acompanham aí pelos canais da TV Câmara. Bom, nós, o que foi apresentado, né, aqui hoje pelo secretário, né, alguma coisa já havia sido dito na reunião passada, né? Inclusive, logo após, né, apesar de a gente não ter tido nenhuma pauta pauta oficial com o governo, né, nós fizemos uma reunião com os servidores do magistério no sindicato, fizemos alguns apontamentos, algumas discussões. Inclusive, uma delas foi justamente no sentido, né, de ter hoje essa reunião pública para que o governo possa, né, apresentar aí, oficialmente qual é a minuta do projeto de lei, né, e realmente para ver o que vai ser alterado, né, na carreira do magistério, né? Então, aqui nessa apresentação genérica do secretário, né, acho que aqui já, né, tem algumas dúvidas, né? 2,10% na grade nada mais é do que a adequação, né, do vencimento inicial ao piso, e, lógico, isso reflete aí na parte da carreira dos demais professores. O pagamento do complemento salarial para os adjuntos que, porventura, ficariam aí, né, abaixo do piso com a aplicação dos 2,10%, né? Aí a gente fica a dúvida, né, se como é que, né, proporcional à jornada seria de 30 horas, né, que é o que está se trabalhando. Aqui tem uma questão aqui, como é que ficaria a questão da diferença de sala, né, estaria compreendida dentro desse complemento salarial, né? 2/3 com aluno, 1/3 sem aluno, é simplesmente cumprir a lei,
1/3 da jornada, seja ela de 20, 30, 40, que é a jornada máxima, 1/3 tem que ser de atividade sem o educando. O que hoje não acontece. Hoje tem uma parte, inclusive, ainda do ATP, né, eu não sei se é do ATPI, que é feita na sala de aula com o educando. Então, a legislação diz o seguinte, 1/3 sem aluno. Né? Ou seja, isso é simplesmente cumprir a legislação. Né? E o que a gente já havia discutido, né, e eu acho que é o ponto principal, né, que nós, pelo menos o sindicato, né, eu falo aqui em nome da representação de classe, o ponto de divergência é a regra de transição. Nós não concordamos com essa regra de transição, porque você vai passar daqui para frente a tratar iguais de forma desigual. Então, eu tenho, né, é a mesma coisa que a Endurb está querendo fazer lá. Eu mantenho o plano de saúde para os familiares de quem está hoje, né? E daqui para frente, quem entrar, não. Só o funcionário que vai ter direito ao plano de saúde. Então, para mim, fere o princípio constitucional da impessoalidade, porque você está tratando iguais de forma desigual. Você tem uma carreira para quem entrou antes da lei, dessa nova lei, e uma situação para quem entrou depois dessa lei. E é uma forma, né, eu sei que aí seria, eu acho que nem se justifica pelo ponto de vista jurídico, né, porque para pagar o piso, o governo o município pode socorrer de verbas federais. Aí eu sei que tem uma discussão complicada se isso impactaria ou não no limite prudencial. Aí eu sei que a gente vai ter alguma divergência, porque o novo Fundeb ele está erigido a uma norma constitucional, que está acima da lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que, nesse ponto, a gente não sabe qual é a regra de transição, mas, pelo que o secretário falou, é assim, os que estão agora chegariam até o módulo D. Os novos, não. Ficariam estagnados numa jornada de 30 horas, sem possibilidade de ascender ao módulo, nível 2 e 3, 2 e 3. Tá? Então, nesse ponto, né, eu acho que nas outras questões aqui, né, principalmente no acerto do piso, né, depois com a possibilidade mesmo recebendo, né, o complemento, os adjuntos até eles acessarem, eu acho até que seria possível, né, a proposta seria palatável, plausível. E a questão também de resolver para todo mundo que 1/3 da jornada não tenha, seja feita fora da sala de aula, sem interação com o educando. Então, a gente precisa ver realmente a minuta, né? Porque, pelo que está colocado aqui, se já tem impacto, até eu não sei se fizeram impacto atuarial, né, o impacto financeiro, impacto previdenciário, sem a necessidade de colocar essa regra de transição, até porque você tem um aumento de jornada, né, onde a administração tem o ganho na questão do projeto pedagógico. Né. Com a palavra. Bom dia, vereador Estela, vereador Berriel, a todos que nos acompanham. Com relação aos impactos que o Chico comentou, foi feito, sim, na FUNPREV. Fica um déficit de 88 milhões, né, no cálculo atuarial, tem a receita, né, as despesas, algo em torno de 171 milhões ao longo do tempo, as receitas relacionadas a esse aumento, 82 milhões, e algo ali em torno de 89 milhões de déficit atuarial, né, que depois a gente vai ter que verificar nos próximos impactos, com as mudanças que podem serem feitas pelo governo federal, como é que a gente vai fazer esse equacionamento. Então, sim, tem esse déficit,
que aumentaria caso fosse até para os entrantes também essa situação do nível 2 e 3 agora. Então, também possibilitou ali um menor déficit nessa situação. Com relação ao impacto nos valores da Prefeitura, fora da FUNPREV, em 2023, algo em torno ali de R$5 milhões, agora, para até o final do ano. Já em 2024, 16 milhões e 500, e 2025, 17 milhões e 200, que são os 3 anos que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que sejam colocados. Foram adicionados no processo, já foram entregues para o CRIS, que agora está finalizando os trâmites para, acho que junto com a prefeita, para depois dar um encaminhamento aqui para a Câmara, Chico. Então, o déficit vai ser um déficit até que significativo, quase R$90 milhões, que depois a gente vai ter que verificar como vai ser feito esse equacionamento. E o impacto no orçamento da Prefeitura, ali, algo em torno de 17 milhões por ano. Agora, proporcional a 2023, 5 milhões, que, como não fizeram um ATP, não tem como dar o ATP retroativo, né? Só com relação ao complemento da jornada. Então, e daqui para frente... Pode falar. Esses 80 milhões seria o déficit projetado. Perfeito. Que foi feito pelo autuário e está no processo. Tá, mas isso seria com a transição. Da forma que o projeto de lei foi passado aqui pelo secretário Nilson. Aí seria 5 milhões ano e na folha... Não, 5 milhões em 2023, pagando todo o retroativo que vai ser feito. O retroativo, então... Isso, a janeiro. Desse ano ou de 2022? Desse ano. No cálculo eu não vi. Então, 5 milhões... Porque naquela reunião que nós fizemos em junho, a primeira proposta que foi submetida ao jurídico, a gente previu o reajuste a janeiro de 2022, porque é onde começou a discussão, né? Bom, então, a questão seria... Então, mas... Mantendo sem a regra de transição aí, né? Não foi feito esse impacto. Sem a regra de transição, não. Foi feito exatamente o que foi proposto ali no texto da lei. Então seriam 5 milhões agora em 2023. Perfeito, até o final do ano agora. Tá. E para os próximos anos, 16 milhões e 500, e 24, considerando que vai ter uma reposição inflacionária também, 17 milhões e 200. Algo em torno de 17 milhões o impacto ano para a Prefeitura com relação a essa alteração de jornada e ATP para todos os profissionais da educação. Não, folha, né? Folha. E FUNPREV. FUNPREV, um déficit de 88,5 projetado. Milhões, projetado, no calculatorial. Meninas, está aberto? Se quiserem tirar dúvida, se não entendeu, se não concorda, se querem contrapor... Fiquem à vontade, pode usar o microfone de à parte. Bom dia a todos. Eu ia pedir para o Zé Vitor ou para o Cris estar apresentando com maiores detalhes um pouco para nós essas questões das transições, como está sendo pensado, ano, se tem pré-requisitos, detalhamento da carreira, acúmulo, que a gente ficou agora um pouco... Eu não sei se um dos dois poderia fazer isso para nós agora. Obrigada. É bom pedir isso, porque foi exatamente na outra vez, a hora que o Zé Vitor foi explicar que a carruagem virou abóbora. O que é, Chico? Teria condição de... Vocês têm isso em arquivo para a TV Câmara colocar no... Não. Telão não tem de arquivo digital? Deixa ele explicar número a número e vamos acompanhando aí, senão vai ser meia hora para virar isso foto, joga na TV. Vamos aí, vamos pegar no... Vamos ver se a carruagem não vira abóbora. Bom, a abóbora já foi dita, né? Então, de início, que é a regra de transição que teria, subiu o jabuti, hein? que teria direito à possibilidade de ampliação da jornada, né? De 30 para 40, apenas aqueles que estão admitidos na data da vigência da lei. Então, os novos contratos não teriam essa possibilidade, que é o que o Nilson explicou, né?
Oi? Isso, Então, isso, todos seria- os professores contratados daqui para frente... parariam no 30, não teriam a possibilidade de continuar, de ampliar a jornada. Isso, a ideia, como foi dito, teria possibilidade de ampliação de jornada para 35 e 40 horas, que seriam os níveis 2 e 3, apenas os admitidos até a data da vigência da lei. Então, incluiria os adjuntos, né, diferente da proposta da última reunião, que seria só os especialistas, né? Então, os novos contratos, a partir de agora, não teria essa possibilidade. Tá? Então, comecei pela abóbora. É esse. Então já vamos ponto a ponto, gente. Isso não vai voltar àquele ponto-chave, não é? Que tirou todo o encanto da festa, que é os novos adentrarem já sem a perspectiva de crescimento, que é aí que ficou o ponto-chave também, né? Não só para os que já estão, mas para o futuro da carreira do magistério, que eu me lembro que teve uma fala muito boa de um professor que hoje não está aqui, né? É do Amarildo. O Amarildo hoje não está, infelizmente, mas fez uma fala muito boa sobre essa questão da perspectiva da evolução na carreira, por conta, inclusive, do compromisso, né, de uma educação de qualidade, né? Oi, desculpa, vem falar aqui no microfone. Exatamente. O que acontece nesse tipo de discussão que eu tenho visto é que as coisas são muito imediatistas, né? Parece que vocês falam tanto em projeções, mas parece que vocês não estão projetando o que pode acontecer com a carreira docente ao longo dos anos. Me deixa extremamente triste ver pessoas que têm uma carreira toda pautada dentro da educação, de repente, se aliar e concordar com esse tipo de proposta que acaba com a nossa carreira. Porque, assim, hoje, e olha como vocês não fazem a projeção, porque hoje nós temos um grupo, né, na realidade, nós temos 2 grupos dentro da escola fazendo a mesma coisa, sendo remunerados de maneira diferentes, e vocês estão propondo que um terceiro grupo integre dentro das escolas com menos direitos ainda. O que vai acontecer com a carreira docente quando essas pessoas que estão hoje, eu que sou uma professora especialista de um certo tempo, a Karina, a Juliana, alguns colegas que estão aqui, o que vai acontecer com essa carreira docente quando nós começarmos a nos aposentar? Quem vai querer fazer parte deste grupo, deste terceiro grupo que está sendo excluído aqui, nessa discussão hoje? Porque, assim, vocês falam dos cálculos atuariais, vocês falam de tudo isso, mas vocês não apresentam números, gente. Eu estou aqui hoje representando o Conselho Municipal da Educação, e este é um grande problema que nós enfrentamos dentro do Conselho. Está aqui a Melissa, que não me deixa mentir. Vocês não entregam os dados, vocês falam dos dados, mas vocês não os disponibilizam para a gente em nenhum momento. Porque falar, qualquer um pode falar, qualquer um pode projetar, inclusive, podemos elaborar documentos baseados nas falas que saírem daqui hoje. Mas a gente quer o concreto. Nós queremos o projeto para estudar e fazer parte do processo, não fazer da maneira como vocês estão fazendo aqui, que nós saímos da última reunião aqui, e vocês falaram que nós iríamos colaborar, que novamente iria ser aberto, mas novamente chegou o projeto de lei pronto. Cadê a discussão com a categoria? Vocês poderiam ter ido ao sindicato, poderiam ter procurado os professores, poderiam ter procurado as representações. Nós sentaríamos com vocês e toda essa discussão que está acontecendo aqui hoje poderia ter acontecido em grupo. Falam-se muito também da questão dos pareceres jurídicos.
Cadê esses pareceres jurídicos? Nós também não temos acesso a esses pareceres jurídicos. Não dá para nós querermos discutir aqui a nossa vida e a vida dos que virão sem ter esses documentos disponibilizados. Gente, eu sinto muito, mas, novamente, a gente acaba caindo naquela mesmice de ter que acreditar nos dados que vocês falam para a gente que são verdadeiros e que a gente não tem certeza se eles realmente, inclusive, existem, né? Porque parece aquelas lendas do Halloween, que hoje, inclusive, é o dia de Halloween. Então, parece essas lendas contadas de geração para geração. Existe? Não sei. Todo mundo diz que sim, mas eu nunca vi. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar e a gente precisa começar a pensar na seriedade que é estas discussões que estão acontecendo envolvendo o piso, que já era para ter sido pago, questão de 2 anos atrás, porque já estamos encerrando aí o 2º ano da obrigatoriedade do pagamento. E vocês, mais uma vez, traz todos nós aqui, 10h42 da manhã, sem dados. A gente só tem um papel que vocês estão lendo que nós não temos acesso. Então, eu acho que a gente precisa ter os acessos. Não adianta vocês virem aqui e falar para a gente, tentar nos convencer que é o melhor, de repente, a gente continuar do jeito que está, resolve o problema de quem está na rede já, de quem já faz parte do sistema, mas não traz atrativo nenhum e exclui toda uma carreira que está aí por vir. A gente tem um concurso aberto. E aí? O que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer daqui, sei lá quanto tempo, quando eu aposentar, e todos esses professores que fazem parte desse sistema hoje se aposentarem? Esse terceiro grupo ele vai continuar só com as 30 horas? Eles não vão ter mesmo, daqui 50 anos, projeção de carreira? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que nós não podemos deixar que vocês decidam acabar com a carreira docente dentro do município de Bauru. Nós estamos vendo todas as cidades da região valorizando o professorado e nós aqui estamos fazendo o quê? Importando mão de obra, que nós estamos fazendo com o aval da Secretaria Municipal da Educação, nós estamos avalizando que professores que são formados aqui em Bauru, que trabalham dentro desse sistema, prestem concurso e vão se dedicar a carreiras em outras cidades. Olha a seriedade de tudo isso. Não dá para a gente aceitar isso, não dá para a gente vir numa discussão tão leviana que não nos apresentem dados. Vereadora, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, ter os dados e fazer parte das discussões. Fazer parte da discussão é sentar professores, sentar administração, sentar executivo, e aí eu falo que a prefeita tem que estar junto, porque não adianta só o secretário estar e ela não está, porque quem caneta, no final, é ela, e tentar resolver isso, porque, novembro, e ainda estamos aqui discutindo piso, e ainda não levantamos nem a questão dos retroativos que as meninas têm direito. Então, eu acho que a gente precisa dos documentos antes de qualquer início de discussão. Obrigada. Larissa, você tinha pedido? A mesma fala? Gente, vem fala, precisa falar aqui, precisa falar no microfone. Não, tem que ser no microfone, senão não dá, não fica registrado. Precisa falar aqui, A fala... Pode vir aqui que pode falar. A fala da Yara ela é preocupante. Ela é preocupante com a carreira do município, do professor, vai dividir a carreira, como ela muito bem pontuou. E você, ao processo da vida, ao longo da vida, você não tem uma luta. São várias lutas. E como é que você une isso num futuro daqui 10, 15 anos, em que está tudo dividido? Você não une mais. Isso é um claro projeto administrativo, né, neoliberal, que a gente já conhece vindo do Estado, que a conta-gotas foi colocando tudo isso. Vamos voltar 20, 23 anos atrás, né? Vem aí o bônus, parece uma coisa mágica, e tudo isso vai dividindo. Hoje nós temos o Estado com metade dos professores na carreira efetiva e a outra metade na categoria O. Sabe quando o Estado consegue colocar pessoas na rua e movimentar uma greve da educação em prol de melhores condições? Não consegue mais.
E esse é o caminho que a Secretaria de Educação, que essa administração, no caso, a administração, está propondo para nós. Que nós aceitemos nos dividir. Que é o que acontece no Estado. O professor efetivo, dono da cadeira, o professor categoria O, numa nova carreira que não tem cadeira. Ele vai para onde o vento mandar. Ah, Larissa, mas vocês já estão dentro da prefeitura. Não fazemos parte do farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós estamos pensando quem vem atrás de nós. Nós estamos pensando em quem vai prestar o Enem aí domingo. Nós estamos pensando em quem vai prestar a Unesp daqui a mais alguns dias para o curso de pedagogia. Nós estamos pensando em quem vem atrás de nós. É inadmissível que pessoas desenvolvam as mesmas funções e ganhem salários ou projeções ou carreiras completamente distintas. Isso é um projeto do qual nós não vamos compactuar. Está pedindo, Chico? Não, na verdade, primeiro, a gente tem que resgatar, né, são situações, porque o PCCS de 2010, né, apesar das imperfeições, assim como vários direitos, né, da classe trabalhadora, dos servidores públicos, eles, né, têm uma história, né, e traz no bojo dessa história uma luta, né, que se reflete em conquistas, né. Então, essa carreira que existe, atual, que existe no sistema, no magistério, é uma conquista que vem lá do PCCS. Então, a proposta que a administração traz, quando eu disse, né, eu usei um termo jurídico, né, da Constituição, que seria, né, da impessoalidade, mas também que a gente pode colocar como sinônimo de igualdade, né, ou de isonomia. Por quê? Realmente, você coloca uma diferenciação, né, num segmento que a gente tem o objetivo, né, de unificar. Num primeiro momento, né, o que a gente sempre defendeu é que não tivesse o professor substituto, o professor adjunto, né, o professor de corredor. Tanto é que, para esse segmento, com a perspectiva deles acessarem, né, porque nós somos contra a contratação temporária de professor substituto, sem qualquer direito, sem, né, qualquer possibilidade de progressão, nós estamos fazendo isso, aceitando um complemento salarial para igualar o piso, apostando que será possível, até porque a gente sabe que faltam professores, assim como faltam servidores de apoio, isso é uma outra discussão importante também em relação aos direitos desses servidores de apoio. Nós estamos aceitando como uma forma de que todos vão ter oportunidade de ascender e de ter carreira. Isso é o atrativo dos concursos aqui no município, que é justamente a possibilidade dele ascender aos módulos, seja A, B, C e D, com 20 horas, seja 1, 2 e 3, com 30 horas. Então, o que a administração faz? Ela dá com uma mão, tira com a outra. Não é? Isso é o que nós estamos enxergando. Ademais, o método continua errado. Né? Isso foi colocado pela Yara, pela Larissa. Nós saímos daqui... Chico, só um minutinho. Eu vou pedir para o Guilherme presidir por alguns minutos, porque os peritos da polícia chegou para pegar minha máquina. Eu vou só acompanhar e volto para
para a audiência. Ok. Opa. Então, o método ele continua errado, porque nós não sentamos, não discutimos, né? Tudo bem, as cópias chegaram hoje lá para a gente, nós vamos ter acesso aos documentos, chegaram agora de manhã, vamos ver, etc. Agora, o que nós temos que fazer é sim, porque a impressão é que quando vem para cá, inclusive isso está na fala do secretário Nilson, vai para o gabinete da prefeita, seu PL vem para cá. Aí nós vamos cair na mesma situação lá de 2021. Nós vamos ter que debater com essa casa, né, vereador Berreal, com todas as comissões aqui, o que nós entendemos que não contempla dentro do projeto de lei, porque não há uma discussão prévia dentro daquilo que foi combinado, né, que foi discutido nas reuniões anteriores. Então, eu acho que né, agora que a gente tem, o certo é a gente ter acesso, né, agora a gente tem os documentos que foram enviados, e eu sei que isso, né, está demorando, mas a gente analisar esses documentos, ver os pontos. Né, eu já disse aqui que algumas coisas a gente caminhou e há a possibilidade de se convergir, né, mas há situações que nós, principalmente enquanto representação, não só dos servidores de educação, mas dos servidores em gerais, não podemos abrir mão de conquistas, né, dos trabalhadores que correram por muita luta, por muita mobilização, que já estão na legislação, e o que a gente sempre coloca, né, e a gente tem colocado em todo esse engodo aí da revisão que a prefeita, de forma eleitoral, está fazendo dos PCCS, né, inclusive incluindo reforma administrativa, né, e um ponto já, a gente, quando estava aqui sexta-feira discutindo a criação da Procuradoria-Geral do município, que é importante para o jurídico deixar de ser atrelado ao governo, né, o procurador ter autonomia, a procuradoria ter autonomia técnica, né, a gente já vê que existe a possibilidade de fazer antecipações dessa reforma administrativa através de questões pontuais desse segmento. E uma coisa que a gente não abre mão, que a gente coloca em todas essas discussões de piso, reforma de PCCS, é de nenhum direito a menos. Bom dia. Então, eu queria pedir para o chefe do Fundamental fazer o detalhamento da jornada de 30 horas, para a gente conseguir ilustrar. (30 horas seria o nível 1, né? Então, manteria 20 horas na docência e 10 horas de ATP dividido daquela forma como a gente está acostumado, entre a TPC, a TPI e a TPL, né? E aí, na minuta, a proposta é que a gente trabalhe com 5 horas de ATPL, né, de livre escolha. Dessa forma, nós poderíamos colocar 2 horas e 30 de ATPI e 2 horas e 30 de ATPC. Essas 2 horas e 30 de ATPI poderiam ser diluídas, por exemplo, isso precisa ser disciplinado depois por decreto, mas ela poderia ser diluída, por exemplo, a 30 minutos por dia, o que possibilitaria a manutenção de 2 contratos na prefeitura, para o caso dos professores que têm 2 contratos na prefeitura, né? Então, a distribuição seria dessa forma. E o ATPL, ele é 5 horas por que motivo? Por que foi distribuído esse valor? Foi atribuído esse valor de hora? Não, na verdade, nós pensamos na distribuição do ATPI e pensando que, nesse primeiro nível, exatamente para respeitar o que diz a lei do piso, não tem atendimento de aluno, né? Então, são 10 horas, e mantendo 2 horas e meia de ATPI, nós distribuímos 50% da carga horária na escola e 50% de livre escolha.
O ATPC, 2h30, ele disse. 2h30, ele falou. Isso. Aumentaria meia hora. Isso. Então, nós discutimos e tentando e pensando, vislumbrando a isonomia da lei maior federal, 1/3 sem educando, esse horário de livre escolha ser 6h40, porque seria o 1/3 exato de 20 horas com o aluno. Nós temos uma tabela, inclusive, para projetar, para que vocês consigam visualizar assim. Aí, diariamente, nós teríamos que cumprir apenas 16 minutos a mais, e mantendo o ATPC coletivo de 2 horas. Tá? Eu queria que apresentasse a tabela. Está na TV Câmara já? Na TV Câmara, por favor. Vereador, desculpa, mas quem estava no comando precisou sair da sala. O senhor pode falar o que é, por favor? É uma tabela que o doutor Francisco enviou agora cedo. 2 tabelas tem. Quer que envie de novo? Entregaram para o Malacrida. O doutor... O chefe do Fundamental, o Zé Vitor. Enquanto a gente arruma a tabela, tem como fazer o detalhamento dos níveis... Aí os níveis próximos seriam mantidos sempre às 2h30 de ATPC, né? Só um minutinho, que aí eu estava fazendo aqui, olhando na lei para relembrar. Isso, nível... vamos pelos níveis, né? O nível 2 seria... O nível 2 seria 35 horas totais, né? Sendo 20 horas na docência e 15 de ATP. Esses 15 de ATP seriam compostos por 2h30 de ATPC, 5 horas de 30 de ATPI e 7 horas de ATPL. 7 horas de ATPL. E o nível 3, 2h30 de ATPC, 8h30 de ATPI e 9 horas de ATPL. Chegando nas 40. Por favor. O Zé Vitor, isso aí constaria, isso vai constar no PL ou isso vai ser feito por... Não, a composição vai constar no PL. Tá no projeto de lei. O que vai ser remetido o decreto? O decreto, como existe hoje, né, ele coloca lá o regramento de que horário que isso pode ser cumprido na escola e assim por diante. Né? Hoje, por exemplo, existe um regramento que diz que o horário de ATPI é o professor que decide o horário que ele vai cumprir, mas ele tem que ser concomitante com o horário de funcionamento da escola, né? Por exemplo, essa é uma das regras que existe ali. E aí ele vai disciplinar também assim, qual é o objetivo do ATPC, qual é o objetivo do ATPI, do ATPL, e assim por diante. Então, mas essas horas aí do ATPC, ATPI e ATPL, isso é sem a presença de aluno? No nível 2 e no nível 3, foi aplicada a proporcionalidade, já que está ampliando a jornada do professor, em atendimento de aluno nessa carga horária de ATPI. Então, você está considerando 1/3 sempre em cima da jornada de 30? Isso. Sem aluno? Na verdade, 1/3 sempre na jornada total do professor no momento. Então, foi feito o cálculo. Quando ele está no nível 1, que são 30 horas... 20 e 10. Né? Quando ele está com 35 horas, aí eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas
a carga horária é 2/3 dessa carga horária em interação com o aluno e 1/3 fora, e com 40 horas também. Sim, a carga horária são 2/3. Se eu não me engano, 40 horas dá 26 horas, por aí, alguma coisa assim. Porque assim, ó, na verdade, quando a gente está falando de ATP, gente, a gente está falando de jornada, né? Então, assim, quando a gente fala de carreira, existe uma série de situações, né? A carreira tem o PQP, tem o PQPE, tem o PMI, né? Então, assim, isso nada muda e isso continua igualitário para todos. Então, isso é a carreira do magistério. O que a gente está discutindo aqui é jornada. Então, jornada é a carga horária que o professor presta de serviços para o município e ele é remunerado. Assim como na rede estadual existe uma série de jornadas, né? Tem jornada de 10 horas, de 20 horas, de 30 horas, de 40 horas, nós estaríamos colocando aqui a jornada mínima obrigatória do professor, que seria de 30 horas, resguardada essa proporcionalidade de 2/3 com o aluno e 1/3 fora, e a possibilidade, então não é obrigatório, porque ninguém é obrigado a ampliar a sua jornada de trabalho. Então aqui a gente não está falando de um processo de promoção ou de progressão na carreira, diferente de quando eu faço lá a minha carga horária de 120 horas de curso de formação e apresento, e por mérito eu tenho um aumento salarial, ou eu curso mestrado, doutorado, e aí eu sou valorizado por isso. Isso são procedimentos de promoção. Aqui a gente está falando de jornada. Eu quero trabalhar 35 horas para a prefeitura. Eu quero trabalhar 40 horas para a prefeitura. Então, é essa a possibilidade que está se discutindo aqui. Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida. Eu sou professora do infantil e professora do fundamental. Eu vejo que existe duas realidades no sistema municipal. Tá? O fundamental, há esse atendimento hoje a partir do nível B. No infantil, não. E nessa carreira, seria igual para os dois ou só o fundamental? Na verdade, é assim. Ó, o que acontece hoje é que o decreto, acho que é 13.140, Cris? 13.140 ou 13.141, que disciplina o ATP, a regra ela é geral. Na verdade, todos, lá não faz distinção. Uhum. Todos os professores, a partir do nível B, devem atender os alunos pelo menos 1 hora. O que acaba acontecendo na prática? Você tem razão, professora. Quem acaba cumprindo essa definição no decreto são, com exclusividade, as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. Porque os professores de anos finais, principalmente aqueles que trabalham no período da manhã, conseguem aglutinar lá a jornada deles de segunda a quinta, e aí eles acabam cumprindo na sexta-feira, e aí é no turno do aluno dele. O EJA não faz esse atendimento, a educação especial não faz esse atendimento, a educação infantil também não faz esse atendimento. Mas, veja, é uma falha, no meu entendimento, nesse decreto que acabou colocando uma regra geral e que não é exequível para todos os tipos de cargo, né? E é nesse sentido que a gente tem colaborado, assim, eu, a Cristiane, os departamentos, para que a gente veja uma situação que possa ser executada. O que a gente entende? Que, dessa forma, se o professor faz a opção pela ampliação da jornada, ele tem que se adequar ao que está posto. Claro que é a partir do momento que se torna lei. Uhum. Né? Então, assim, se tem lá a indicação de que, ampliando a jornada, amplia-se o atendimento do aluno, ele tem que atender isso. E aí isso eu acredito, teria que ser disciplinado no decreto com as possibilidades. Hoje a gente tem algumas categorias de professores, algumas áreas do conhecimento, por exemplo, que a escola, via de regra, acaba usando essa carga horária
para reforço escolar. Mas não precisa ser necessariamente no reforço. Por exemplo, um professor de educação física pode ter uma turma de um determinado esporte que ele monta por rendimento, não sei se é a forma mais adequada de se falar, mas no contraturno, um grupo de vôlei, um grupo de futebol que faz o atendimento. Um professor de arte, um grupo de pintura, de desenho. Ou seja, a gente está ampliando a jornada e aí essa diversidade no atendimento do aluno, que pode ser com reforço, mas que pode ser com outros projetos também dentro da unidade escolar. E na descrição aí consta a carga horária de atendimento ao aluno, nos níveis 2 e 3? Sim. No nível 2, 3 horas de atendimento ao aluno, a gente está resguardando aí esse cálculo de 2/3, 1/3. 3 horas de atendimento ao aluno e, no nível 3, 6 horas de atendimento ao aluno. Ok, obrigada. Disposição. Então, voltando na questão das 30 horas, ali nós fizemos a tabela com a fala que você fez na audiência anterior. Então, às 5h30, em local de livre escolha, 2h30 para ser distribuído na nossa jornada. E, no caso, essas 2h30 do coletivo, que a gente não havia entendido, então, e por isso que a tabela está com 2 horas ali. O que nós queremos propor são essas 6h40, que são os 6,6 décimos de hora, em relação às 20 horas com o aluno em sala de aula, que são as 24 aulas em sala de aula. E, então, nós teríamos essa diferença de 1h20 apenas, distribuídas em 16 minutos por dia a mais. Essa é o que a gente gostaria de pleitear, pensando na questão das 20 horas em sala de aula e essas 6h40 para preparo de material, para corrigir atividade, todo aquele trabalho que a gente faz em casa, no ATPL. E, no caso, o ATPC com 2 horas ainda. Até porque essa meia hora a mais, ela começa a pegar num horário de trabalho noturno, né? Não pega. Porque, na verdade, se a escola ela não vai mudar o horário de atendimento, o fundamental, que é o segmento que sai mais tarde, ele termina às 5h10, né? Não, sim. Tem um deslocamento, às vezes, para a escola. Isso, tem 15 minutos de deslocamento, né, que é o mínimo que a gente trabalha. Então, na verdade, a maioria dos ATPCs acaba começando 5h30, né? Então, seria das 5... O ATP, né, quem é mais antigo de rede, na verdade, ele não existia antes, né? A gente tinha atividade extra-classe, que era conquistada depois de 5 anos aí como especialista, mas também é uma luta, né? Porque a gente não tinha nenhum momento de formação ou nenhum momento de troca entre os pares diferente de outras redes de ensino. Quando foi instituído o ATP com esse PCCS, nós tínhamos uma reunião de 3 horas, né? E depois, durante um tempo, houve uma redução para essas 2 horas. A gente tem relato do departamento pedagógico, por exemplo, que em 2 horas essa carga horária dificulta bastante ações de formação, principalmente quando precisa ter algum tipo de deslocamento por parte do professor até o CREFOR, porque a gente procura, claro, respeitar o horário. Então, se a gente tem um deslocamento até o CREFOR, você vai perder aí meia hora, e aí é uma ação de formação de 1h30. E mesmo dentro da escola, dependendo da pauta e como as situações são conduzidas, a gente entende que 2 horas acaba ficando apertado. Então, assim, foi uma forma de organizar a carga horária, deixando 50% na escola, 50% fora, e ampliando esses 30 minutos para que a gente possa ter uma folga aí nessas ações de formação. Nós estamos pleiteando 1/3 livre, porque
Nós sabemos o desenvolvimento de uma sala de aula e das funções que cada docente tem, e o quão é oneroso para os nossos finais de semana, enfim, para a qualidade das nossas aulas, não ter esse momento de planejamento. E nós estamos pleiteando algo baseado numa lei federal, né? 20 horas dentro de sala com aluno, 1/3 em local de livre escolha. Entendi a questão de meia hora a mais em relação a um coletivo dentro da escola, porque a gente precisa legitimar mesmo as formações em pedagogia histórico-crítica que não acontecem, né? Mas acho que tem que ter um visual aí na Secretaria da Educação em relação a 30 minutos a mais na escola e as nossas jornadas para bater, e 16 minutos a mais na escola. Porque aí você consegue contemplar almoço, uma vida normal, né? 30 minutos a mais, você vai... Se eu estou no estado, eu vou ter que ir lá para o Meridota, e eu estou no Ferradura Mirim, a gente tem que pensar assim num todo, né? Além da qualidade do serviço prestado, né, dentro da escola, que só acontece se a gente legitima ali no estudo em casa, né? Eu acho que assim é uma outra forma de interpretar, porque na verdade a legislação fala de 2/3 na interação com o aluno e 1/3 sem interação. Na verdade, não há o apontamento de que é com atividade de livre escolha, né? Então, assim, essas atividades que estão sendo propostas, sejam elas de estudo coletivo na unidade, né? Atividade individual para um preparo do ambiente de trabalho ou separação de um determinado material, atendimento de um pai rapidamente na entrada ou na saída nesses 30 minutinhos, né? A TPL, eu entendo, e, na verdade, aí eu acho que eu não sou a pessoa mais capacitada, mas a Secretaria dos Negócios Jurídicos fez a análise do PL, entende que está de acordo com a legislação federal, né? Aí é uma questão de negociação com o secretário, com a secretaria, com a gestão. Microfone, Dani. Microfone, Dani. Quer pegar o sem fio? Pode pegar também, para você ficar sentado ali e me compartilhar o sem fio, não tem problema. 2h30 de coletivo, aí ele havia dito 2h30, então, distribuídos em 30 minutos, aí são 5 horas. E aí, então, são quantas horas de ATPL? 30 minutos a mais. E aí... Nós sabemos como é a nossa vida no horário do almoço, né? Para bater horário, né? Para acúmulo. Porque ninguém consegue viver com uma... Então, acúmulo com o Estado, com o colégio particular. Excluem... exatamente, Ara. Exclui toda uma gama de profissionais que trabalham em outras... E aí você está focando apenas em quem tem 2 contratos no município. Na verdade, assim, gente, nós analisamos 2 contratos do município... Só uma questão. E lembrando, eu quero deixar isso registrado aqui. Lembrando que hoje, a população tem que saber disso. Você trabalha 2 contratos no município e você não ganha 2 vale alimentação, você ganha 1. Mas é gravíssimo isso. Porque você recolhe 2 vezes para a FUNPREV, só que você aposenta uma vez apenas. Nós passamos... E aí vem essa questão de destruir a carreira docente com... Não tem mais 40 horas. Por quê? Porque eu vou ficar dobrando e recolhendo 2 vezes FUNPREV, ganhando 1 vale alimentação. Sendo que eu tinha direito de ser uma professora de 40 horas, ganhando o meu vale, recolhendo uma vez só para a FUNPREV. Tudo isso tem que ser pensado, né? Um projeto, como a Larissa disse, de descaracterização. Eu tenho uma dúvida. Quando a Dani fala em recolher 2 vezes a FUNPREV, como assim? Os 2 contratos, tem 2 contratos. Mas 2 contratos, o servidor pode fazer 2 contratos de 20 horas?
Na verdade, vereador, eles falam 2 contratos, mas são 2 cargos públicos no PCSES da Educação. Então, tem que recolher, e são 2 concursos, 2 cargos. Não, é que você... Mas soma. Mas você recolheu sobre os 2 salários? Tipo, X sobre 2 e X eu ganho X sobre 2 e X sobre 2. Eu recolho sobre X. Eu vou me aposentar ganhando X. Eu vou me aposentar X sobre 2. O secretário de Educação está pedindo a palavra. Nilson. Bom, diante da proposta... Gente, secretário pedindo para falar, vamos ouvir. O que a gente pode fazer é se comprometer a discutir a questão aqui entre nós, não nesse momento, é claro, mas a discutir essa tabela aqui e ver das possibilidades. A gente dá uma estudada, vendo com o Cris, com o Zé mesmo, e a gente estuda assim, dá para estudar. Tá? Pode ser? Então, se eu ganhar 5 mil reais em um, e se eu ganhar 5 mil reais no outro, eu vou me aposentar ganhando 5? Pô! Vamos... Gente, ó... Vamos... Guilherme, só quem contribui com 2, tem 2 aposentadorias hoje. Tem 2 aposentadorias. O Vale Compra, que é único. O Vale é por CPF, que é uma lei, que foi instituída lá atrás. Mas na aposentadoria tem direito a 2. Se o professor, tudo bem, o Vale Compra é um CPF. Mas se ele tem 2 concursos... Tem 2 aposentadorias. 2 concursos de 20 horas. Ele vai ganhar... o Vale Compra que ele vai ganhar é o mesmo do que está 40 horas? Ou que está 20 horas, único. É um só. Então, se eu trabalhar 20 horas, mas eu sou contratado 20 horas, a Estela 40 horas. Mesma coisa. Vai ganhar o mesmo. Estou trabalhando bem mais que isso. Então, vai estar trabalhando mais e ganhando a mesma coisa de... É por CPF, Que isso, menino? Estranho. Não, é só para... Tá corrigindo aqui. Diz que tem a lenda que consegue aposentar por 2 contratos. É fato. É porque recolheu sobre... Estejam vivas. É fato, Recolheu sobre um montante total. Essa Dani. Né? Chico, coletivo... Nós precisamos terminar com encaminhamento. Eu já tinha colocado aqui, vereadora, que você tem que se ausentar. Sim. Mas quando a gente coloca, mais uma vez aqui, a contumácia do método, né, de não fazer discussão prévia... Chico, só um minutinho. Eu vou passar a lista, viu, gente? Estou com o meu assessor lá ocupado com a SECO. Já passou? Todo mundo assinou? Está lá no fundo? Quem não assinou, então, por favor, pode assinar mesmo lá. Você faz às vezes da assessoria? Obrigado, Cris. Eu acho que você combina, inclusive, muito mais com a minha assessoria do que com a secretaria dela. Chico. Pode continuar. De tal forma a preservar, né, o amplo debate, que é uma questão democrática, e garantir a participação direta dos servidores do magistério e também do sindicato, porque tudo caminha, né, de acordo com a intervenção que o governo fez aqui, desse projeto de lei, já vir para essa casa de leis, né, de imediato. E nós aqui colocamos, né, algumas discordâncias e várias dúvidas que foram tiradas, até, por exemplo, há divergências na questão que vai ficar para ser depois consolidado em decreto, né, que é a questão dos ATPs, do ATPC, ATPI e ATPL.
O que nós estamos propondo em encaminhamento é que, antes que esse PL venha para essa casa, né, que a administração se abstenha de enviar esse projeto de lei para essa casa, sem que a gente disponibilize, assim que disponibilizados os documentos, nós possamos analisá-los e fazer as nossas, né, as proposituras, tanto da entidade de classe como do segmento, para que não, senão, qual que vai ser nós vamos cair naquela mesma situação de 2021, que o projeto de lei vem para cá, a categoria não tem concordância e a gente tem que fazer todo um operativo aqui dentro, atropelar o debate através das comissões, e isso fica muito desvantajoso para a categoria. Então, a proposta de encaminhamento é essa, né, que a administração se abstenha de mandar esse projeto de lei para cá, para que a gente, mediante acesso à documentação, possa fazer uma análise e, né, inclusive, fazer uma discussão com a administração, preferencialmente com a presença da prefeita Suelen. Esse é sempre um gargalo, né, Chico? É o que a gente vem sempre dizendo. A gente chama as reuniões públicas para garantir presença sem prejuízo do dia, né? Vai vir os secretários e a prefeita vai mandar o bilhete. Nós podemos pedir a reunião, como tem outras aí em curso aguardando o agendamento de reunião no gabinete. Eu acho que, sem condicionar a presença dela, porque senão isso vai enrolar mais alguns meses, pedir para os representantes aqui do governo marcar uma reunião de trabalho com o sindicato. Porque, para a reunião de trabalho, vocês não vão conseguir ser convocadas. Vocês não vão conseguir ter o acompanhamento, tá? Quando a gente chama aqui, a gente tem prerrogativa de pedir convocação, porque a comissão acompanha. Então, eu acho que, por delegação, já que o sindicato representa, não é, a categoria, solicitar aqui, para não entrar, veja bem, eu estou querendo ganhar tempo. Nós estamos falando aí de quase 2 anos, e nós estamos discutindo aqui de retroativo. Então, demorar para se tomar uma decisão também são meses que vão se comprometendo, porque é um debate que também vai ter que vir para a mesa. Então, vamos, talvez, encaminhar aqui de se ter uma reunião o mais rápido possível com essa documentação, sindicato, secretários. Não, mas a proposta é justamente essa, porque a gente... Só não vamos condicionar a presença dela, porque senão ela vai usar... Mas tudo bem, ela vai eu usar acho a presença dela para jogar ela para frente. Não, é que depois, né, por exemplo, o que foi colocado aqui hoje é que precisa da assinatura dela para vir para cá. Mas é assim tudo, você sabe, né? Eu sei, bom. É o embromation. O debate nosso... Então, para não cair na mesma situação que a gente está vivenciando hoje, com o piso da enfermagem, que veio para cá, mal feito, que gerou um monte de questionamentos, inclusive dos próprios representantes da Comissão de Legislação e... Justiça, Legislação e Redação. Exatamente. Redação. Então, é justamente essa questão. Então, eu acho que deve-se, se houver concordância da administração deles, não mandarem para cá de imediato. Na verdade, até o contrário. Nós já temos aí as cópias do processo, né, que foram enviados agora de manhã para o sindicato. A gente marca, né, uma reunião de trabalho com o sindicato, os representantes do segmento, num período em que seja permitido, ou até a administração pode, no seu âmbito, dispensar, se for um outro horário, né, dispensar eles, os representantes da atividade, para a gente ponderar os pontos. Na verdade, o caminho é o inverso, né? Aconteceu com a enfermagem exatamente o que já tinha acontecido com a educação. Porque o da educação também veio projeto para cá, igualzinho da saúde. Não é? De um jeito que a categoria não aceitava, nós seguramos, veio o debate, sindicato, coletivo, movimento, e está aí, 21 meses. O da enfermagem está começando a trilhar o mesmo caminho. Está começando a trilhar o mesmo caminho, mas um caminho ainda mais perigoso. Porque, antes de vir o PL da enfermagem, que veio teimosamente como abono, já tinha tido reunião pública, já tinha tido discussão com o segmento, já tinha tido apresentação muito bem feita pelos trabalhadores. Vereador Bira, presente também, se quiser vir aqui à frente, vereador Bira. Então, um apelo aqui para vocês, Everton, Nilson, Bugalho e o Cristiano. A possibilidade de agendamento de uma reunião de trabalho para discussão desses pontos aí, de forma que o sindicato possa ter essa documentação aqui lida pelo secretário de Educação
e apresentada pelos demais antecipadamente, que esses dados colocados aí antecipadamente, qualquer outro que vá sofrer alteração, chegue antecipadamente para o sindicato, e que se possa chegar à reunião já com uma pauta em que o sindicato vai consultar o coletivo e os demais envolvidos aí nesse debate ao longo desses 21 meses. Porque 21 meses são quase 2 anos. Mais 3 mesezinhos aí, e nós estamos falando de 2 anos dessa discussão política. E administrativa, claro. Então, eu queria perguntar aí para o governo, é possível essa reunião, secretário, para os próximos dias, Nilson, antes de esse PL vir para cá? Eu faço a pergunta e já faço logo um comentário na sequência. É um apelo no sentido de vamos evitar travar, né? Vamos, para não chegar aqui a polêmica se instalar aqui, vamos sanear o processo para que nós, vereadores que estamos acompanhando, evitemos ter que travar para poder fazer uma nova rediscussão. Então, dá para dar uma lapidada nesses pontos que você colocou em outros colocados aqui e fazer chegar ao sindicato essa documentação. E eu queria, inclusive, pedir que vocês façam chegar não só ao sindicato, mas também nos envie para a comissão de fiscalização. As definições era para que enviasse imediatamente aqui à Câmara, né? Da definição de quem? Da prefeita? De uma forma geral, do gabinete de uma forma geral. Então, é uma radicalidade. Se a prefeita quiser usar essa radicalidade, não tem problema nenhum. Eu acho que eu não tenho nenhum problema em enfrentar o debate com radicalidade, né? Até porque radical é de ir na raiz, né? Se ela acha que esse é um mecanismo radical que resolve o problema, eu acho, até porque ela tem os exemplos, não é? Até porque a nossa postura aqui na casa, você também ganha um respeito, né? Os demais pares sabem, vereadores, que quando a comissão chamou a reunião, 1, 2, 3, 4 audiências, é porque a gente está estudando detidamente, aprofundadamente, e ouvindo. Então, quando a gente traz o problema aqui, fala, aqui tem problema, nós vamos travar porque tem problema, porque está indo na contramão. Claro que isso trava. Então, assim, a gente está aqui generosamente fazendo um debate republicano. Há possibilidade, de republicanamente, se ouvir a base, se ouvir o clamor da categoria, da representação sindical, do coletivo que se auto-organizou e vem há 21 meses incansavelmente debatendo o assunto, há essa possibilidade? Se há, eu acho bom, acho positivo. Acho que chega aqui de uma maneira muito mais palatável. Ainda que alguns itens possam não agradar a todos, mas que venha minimamente lapidado. Porque não adianta eu chamar uma outra reunião pública como essa, se os documentos da proposta não chegarem antecipadamente, se não houver essa reunião de lapidação. Então, eu não vou chamar. Mas nós estamos aqui apelando para que haja uma possibilidade de aula. Estamos até abrindo mão da presença da prefeita. Para quê? Para ela não ficar nesse emblomation de 3 meses para marcar. Eu pedi há 3 meses atrás a audiência para discutir o Fundo de Políticas Públicas para as Mulheres, vai ser 14 de novembro ainda. Estou até tentando evitar. Mas se a prefeita entra novamente, com essa presença decisiva, apesar dela mandar, inclusive aqui é a fala de sempre, vem por meio dessa justificar minha ausência por motivos de força maior. Tem sempre uma força maior que o debate do momento. Tem sempre uma força maior. E quaisquer esclarecimentos serão prestados pelos secretários das pastas convocadas. Então, aqui, desculpa, se a prefeita vai adotar essa postura de radicalidade, ela está fazendo dos secretários meros subscritores de uma decisão que ela já tomou e que ela não está aberta a discutir. E ela não quer dizer isso, ela está colocando isso na boca dos secretários. Então, aqui, olha, ela não está dando autorização para o debate do assunto. Os esclarecimentos serão prestados, mas não abre aqui a possibilidade de que a agenda será construída.
E se já há uma decisão do governo de mandar imediatamente, tudo que eu posso dizer aqui é que faça. Faça. Toda decisão tem uma consequência. Não é? Acho ruim. Não aconselharia. Repito o apelo aqui do sindicato e da comissão. Dialoga. Nós temos aqui, se ela somar, né? Se deixar essas forças maiores aqui, porque eu não sei que tanta força maior, haja força maior. 3 anos com força maior que não pode vir para uma única reunião, uma única discussão pública para debater temas de importância da cidade. E se não vê educação como um desses temas, qual o tema que vai ver? Não vem na saúde, não vem na concessão. Qual que é o debate que vai ser feito? Qual que é essa força maior? Tem que ser intergaláctica, interplanetária, porque não é possível, nenhum tema. E aí também não delega, não é? Faz dos secretários meros emissários, fica muito difícil. Nós vamos parar de fazer reunião e audiência pública e vamos começar a marcar só ato. Ato para poder pegar lá na saída ou na entrada, né? E forçar uma participação e um papo reto. Que está difícil, aí fica complicado. Aí vai mandar o PL. Teimosamente manda o PL de uma forma que já há indicativos de ter problema. Poxa, republicanamente, vamos resolver. Vamos resolver. Há predisposição. Há predisposição. Agora, se quiser radicalizar, Dani. É aquele apelo humilde, em nome desse coletivo que se levantou, que está há tantos meses aí, 21 meses, pedindo assim o básico, que é um piso federal. Pedir com gentileza que o chefe do Fundamental olhe por nós em relação a essa distribuição, em relação ao que nós estamos ansiando, pedindo, sabe, vindo aqui não é fácil, a gente tem que preparar a aula de madrugada para chegar lá na escola e conseguir trabalhar, tem que estar sorrindo. Pensa assim, a prefeita, assim, a senhora Suelen Rossim, pense na categoria docente, no professor de educação básica. Olhar com carinho assim, o nosso salário. Assim, olha como é difícil levantar todo dia de manhã e ter que encarar que Bauru, uma cidade que tem esse recolhimento, ainda não paga o mínimo que é o federal, o piso federal. Então, assim, por favor, né, prefeita, olhe aí com carinho para a nossa categoria. É um apelo, assim, nós estamos cansados já. Ninguém gosta de fazer greve, ninguém gosta de fazer manifestação na frente da prefeitura. Nós não somos arruaceiros, nós estudamos, sabe? Mas também é o que a gente está falando. É isso, a gente não tem preguiça, sabe? Nós usamos as férias escolares para fazer manifestação. Porque a gente quer o melhor para os nossos alunos, a gente não está de brincadeira. Ninguém aqui faz mestrado, doutorado, porque quer dar uma aulinha. A gente quer formar cidadãos críticos, sabe? Está cansada de passar nervoso, de ficar tendo que ter essa oscilação de humor, sabe, prefeita? Por favor, é um pedido. Por favor, prefeita Suelen Rossim, olhe pelos nossos pedidos. Permita que a gente consiga analisar o que vem nessa PL. Não é por nós, no nosso indivíduo, é pela qualidade, é pelo todo, é pelas novas gerações de docentes que vêm aí. Por favor, né? É um pedido. Vereadores, vereador Guilherme, vereador Bira. Olha, é humilhante para o profissional ter que lutar pelo piso. Assim, eu fico abismado com isso dentro da prefeitura. Eu que tenho empresa, venho de uma outra cultura, sabe? Eu vejo isso, fico assim abismado, porque não existe motivação do servidor. A prefeitura não sabe motivar a sua equipe. Reposições inflacionárias abaixo da inflação, não valorizar, não, pagando piso, meu.
pagando piso. Olha, no começo do mandato, eu, por ser engenheiro mecânico, eu brigo pela classe, legitimamente, porque eu pertenço a ela também. E, no começo do mandato, só eu ficava falando do piso do engenheiro. Daí apareceu o piso do magistério. Daí a vereadora Estela começou a brigar também pelo piso do magistério, que é uma luta justa. Daí veio a enfermagem, o vereador Locadora também se engajou nisso. E é tão simples resolver esse problema. É só pagar o piso. É só pagar o piso. E não existe uma boa vontade por parte do governo. Mas eu fico impressionado a dar risada na cara do servidor. E outra coisa, também não é só acertar. No PCSS de 2010, o salário do engenheiro estava certinho. A lei do piso do engenheiro é de 1966. Em 2010, estava R$ 3.000 o salário do engenheiro, o salário mínimo estava R$ 500, estava certinho, 30 horas semanais, 6 salários mínimos. Hoje, por quê? Por isso que eu falo, não é só resolver isso no PCSS, é dar as reposições inflacionárias corretas. Porque hoje, em 2023, 13 anos depois, o salário do engenheiro está 55% do piso. Então, o engenheiro, e a gente pode extrapolar isso para outras categorias da prefeitura, de 2010 a 2023, teve uma perda de 45%. Quer dizer, é triste. É triste porque o servidor está cada vez menos motivado. A realidade é essa. Estão todos enrolados financeiramente, para não falar outra palavra. Você entendeu? Está todo mundo enrolado, principalmente depois da pandemia, que congelou o salário do servidor e o custo de vida explodiu. Quer dizer, para fechar a conta, coisa de doido, né? Então, mas isso, me solidarizo com a luta de vocês, né? E espero que tudo dê certo, porque não depende só de nós também, depende do executivo se movimentar, né? Porque, engraçado, para salvar a empresa particular, prestador de serviço, 14 milhões para jogar no ano, como foi no caso da Transurb, a título de, a gente vai fazer um subsídio. Tem dinheiro. Tem dinheiro. E para valorizar o servidor, não tem dinheiro. Aí vai impactar a Funprev. Quer dizer, como o servidor da ativa só perde. Só perde. É uma pena ver isso. E perspectivas de melhora desse cenário, eu não vejo nenhum. É uma pena tudo isso. Eu torço por vocês e espero que tudo dê certo. Vereador Biratã. Obrigado, presidente. Eu quero primeiro pedir desculpas, né, aos meus colegas servidores, né, aos secretários que estão aqui. Esse biênio não estou na Comissão de Fiscalização e Controle, mas sempre que posso, a gente vem participar dos debates, porque também sou servidor como vocês. E muitos aqui, carreiristas também, que já estão ocupando outros cargos. Então, peço desculpas, não vou emitir nenhum parecer a respeito da reunião, porque os ausentes não têm razão. Então, eu vou falar apenas das impressões que eu tenho. É verdade. As impressões que eu tenho de uma discussão que, como vocês mesmos já declararam, em sendo redundante, já vai para quase 2 anos. A gente tem visto a luta não só da educação, mas de outras categorias também, que precisam do Vale Alimentação para completar o piso. Isso é tenebroso, isso é ruim demais. Concordo com a vereadora Estela quando se fala em dialogar de forma republicana. E eu sou religioso, vocês sabem disso, a maioria sabe, por isso uso a minha precedência é pastor. E eu sou pastor, estou vereador, mas pastor eu continuo sendo e continuarei sendo enquanto Deus permitir. E tenho como base, para muita coisa, ou se não para tudo aquilo que falo, a Bíblia Sagrada. Certas vezes, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, a gente precisa pagar imposto?
E Jesus falou: você dá para César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: aquilo que é justo se fazer para alguém, deve ser feito. Aquilo que é merecido, deve ser atendido. E ontem, na minha fala das explicações pessoais, eu reiterei um texto bíblico, e eu quero dizer para vocês, porque é isso que eu acredito. É nessa garantia que eu me apoio, que está no livro do profeta Isaías. Eu sei que você não veio aqui para uma missa, nem para um culto, mas eu não consigo falar se não for usando esses argumentos que eu tenho. Então, a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 32, versículo 17, fala quando o profeta é levantado para cobrar uma posição do povo, que estava agindo de forma injusta. E ele diz assim o texto: e vocês vão entender, porque vocês são estudiosas, vocês são estudiosos, vocês são da área da leitura. Então, o texto de Isaías diz o seguinte: e o efeito da justiça é paz, e a operação da justiça repousa e faz trazer segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e lugares quietos de descanso. O que eu quero dizer com isso? Quando você contempla alguém com aquilo que ele merece, você tem paz para conduzir. Isso é óbvio. Isso é mais do que claro. E eu não vou me estender, porque eu cheguei depois, não posso ficar sentando na janelinha. Né? E eu acredito nisso. Não faço alardes quando cheguei fora do contexto. Mas é muito simples e é muito básico na minha ótica masculina de ver, porque o homem é mais quadrado, né? A mulher vê mais colorido, vê os tons mais... Né? Mas na minha ótica de ver as coisas do preto no branco, a gente precisa somente contemplar aquilo que é justo. Se você contemplar o justo, você traz paz para aquilo que você está fazendo. Quando você reconhece o trabalho, o esforço, o mérito, você está contemplando o que de fato é merecido. Então, eu tenho dificuldade em entender por que é que nós não sentamos e discutimos para que haja a aplicação daquilo que é justo. Não é juízo. Juízo é diferente de justiça. Estou errado, doutor Francisco? Juízo é quando você impõe a decisão. Isso é juízo. Justiça é você contemplar alguém com aquilo que, de fato, ele merece. Então, vereador Estela, eu só quero fazer essa intervenção e vou fazer isso enquanto tiver mandato, para que haja paz dentro dos muros da nossa cidade. É isso que a Bíblia fala para que eu faça. Orar pela paz na cidade, orar pela paz nos ambientes de legislação, de execução, judiciário. Orar para que haja paz, porque se a cidade tiver paz, nós teremos paz. Então, eu sou solidário a vocês, é redundante dizer isso, parece político, mas não é político. Eu sou solidário por ser servidor público, por estar contemplando as necessidades. Sou servidor da casa, a vereadora Estela sabe disso, desde quando a gente entende de política, aprendi muito aqui nesta casa. Uma coisa é você trabalhar nela e outra coisa é você exercer o mandato. Existe uma diferença abissal nisso. Mas o que é da rotina dos servidores, isso não dá para negar, isso a gente não consegue virar os olhos para lá. E o servidor, ele precisa ser contemplado, precisa ser reconhecido e receber aquilo que é justo. Obrigado, presidente, desculpa ter me alongado. Obrigada, vereador Bira. E como Deus mandou orar e vigiar, vamos vigiar, né? Eu, depois das últimas semanas, eu estou vigiando aliás, e depois... Deixa eu corrigir a senhora. Depois clamando. Deixa eu corrigir. Não, deixa eu corrigir. O texto sagrado diz assim: vigiada. Vigiai e orai. Primeiro você vigia, depois você ora.
Porque ultimamente está difícil, viu? Está muito difícil. Como que nós podemos encaminhar? Quem vai... Deixa eu ver o termo. Vou olhar aqui de novo o termo, gente, para não parecer irônica. Esclarecimentos serão prestados pelos secretários. Bom, dos que estão autorizados a prestar esclarecimentos, alguém pode ficar com o compromisso de pedir essa reunião com a prefeita, sem a prefeita, com os representantes do governo, ao menos para tentar lapidar uma proposta minimamente consensuada? Nilson Girardello e Cristiano Zamboni. Cris, a assessoria está disponível, viu? Quem? Para falar no microfone. O pessoal está pedindo para vocês repetirem no microfone. Eu e o Cris podemos levar essa questão. Tá? Bom, então, nós vamos encaminhar aqui para encerrar com o seguinte encaminhamento. Vamos aguardar, vou pedir que vocês me avisem, que vocês me posicionem, porque aí eu vou posicionar tanto o sindicato quanto o coletivo, tá? De que haverá essa discussão. Pediria que, independente disso, esse material que vocês produziram já fosse encaminhado para a gente, para a Comissão de Fiscalização e Controle, esse documento que vocês apresentaram aí hoje, com esses dados da proposta, para que a gente possa... Eu te interrompi. A gente queria ver a possibilidade de datas mesmo, vereadora, porque nós, da educação, sabemos de tudo que acarreta um novo ano letivo. E nós estamos aí nas portas, né, das atribuições, dos acessos, das remoções, e já seria muito importante iniciarmos, então, este novo ano já dentro, né, da lei do piso, das 30 horas, do ATP, tão fundamental, né, para os nossos planejamentos. Então, a gente queria fazer um apelo nesse sentido. Eu acho que ficou bem claro os pontos que nós discordamos, que é aí, então, o aniquilamento da carreira, né, para quem vai entrar, e a questão das 30 horas. Né, enquanto professores, enquanto coletivo, nós entendemos que a proposta da administração para 35 e 40 realmente não tem problema, porque a pessoa já fez uma opção, a partir do momento que ela está na 35 ou na 40, ela já fez uma opção, e realmente as 30 horas ela vai dar um problema do acúmulo, principalmente para quem é do Estado. Não é o meu caso, mas é o caso de muita gente. Então, eu acho que é um carinho nessas 30 horas, por conta disso mesmo. E a questão do debate ainda sobre a carreira. Eu acho que são os dois pontos que a gente precisa sair daqui, levando de tarefa de casa, para trabalhar, e reunião. Gente, depois das 17, tudo bem, a gente vai. Não tem problema. A gente quer discutir, a gente quer falar, a gente quer conversar, para que isso venha o mais rápido possível para cá, porque aquele que sente no bolso todo mês tem pressa, vereadora Estela. Então, a gente está aberto, a gente quer discutir, e a gente queria, professor Girardello, uma data, se possível, assim, porque essa preocupação nossa com o ano letivo, eu sei que não é nossa, principalmente também da secretaria, que vai fazer toda essa movimentação, mas é, sim, do professor, que está ansiando aí a escola para onde vai, a remoção, a atribuição. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto, só que a gente precisa de tempo, e a gente não tem esse tempo. Então, a gente queria data para a gente poder fazer esse trabalho acontecer, e participando, dialogando, claro. A data, você fala de encaminhamento do PL? Da nossa conversa. Não necessariamente de encaminhamento do PL, porque eu sei que isso, às vezes, depende de outras situações. É o que a vereadora apontou. A gente vai apontar para ela a possibilidade ou não. Isso a gente tem que conversar com a prefeita. É isso. Então, a gente sai daqui sem uma agenda, sem uma... Não, a gente pode falar com a prefeita hoje ou amanhã, no mais tardar. Okay. Não, isso a gente tem que resolver, com certeza, até porque a gente ficou de passar para a Estela o posicionamento. Nós vamos passar. E nos interessa também que isso tudo vá o mais rápido possível, venha o mais rápido possível para essa casa. De uma forma ou de outra, isso eu posso te dizer, né? Com a discussão anterior ou não. Uma forma já está rejeitada, vamos esperar que seja da outra. Mas vamos lá. Então, vamos dar esse voto de confiança, mais esse, 21 meses depois,
para que haja esse diálogo e que a gente possa construir com esta mesa, né, da reunião, que a gente espera seja marcada para breve. Assim que nós formos informados, nós avisaremos sindicato e coletivo, tá certo? E vamos seguir acompanhando de perto, né? Vamos lutar com as armas que nós temos, né? Essa aqui é uma casa de leis e eu cresci, né, me engajei a vida inteira com a concepção de que é a luta que faz a lei. Então, qualquer lei que venha para essa casa, né, com esse espírito construído por vocês, pelos companheiros e companheiras da enfermagem, enfim, partindo de uma luta, seguramente se cria uma lei, né, com caráter mesmo, aí, com uma imagem, pelo menos, minimamente democrática, né, com escuta, além de, né, se dizer o que pensa, mas ouvindo o que o outro pensa também, para se construir algo que fique bem mais justo, equilibrado, legítimo, para o cumprimento. Olho no olho. Olho no olho. Vamos ver se a gente consegue, com muito esforço, fazermos isso, tá certo? Então, nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta reunião pública às 11h52, agradecendo a presença de todos e todas.